Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa formação em inteligência artificial aplicada ao direito. Na aula de hoje, nós vamos explorar algumas técnicas de extração, transformação e carga de dados jurídicos. Esse tema é bastante relevante porque otimiza a resposta da inteligência artificial. Cada trabalho que passar por essa fase de extrair, transformar e carregar os dados na inteligência artificial vai gerar um resultado muito melhor na sua inteligência artificial customizada. Bem, antes de mais nada, é preciso saber que essa sigla ETL, ela, ela vai acompanhar o usuário de inteligência artificial para o resto da vida, porque os dados são o, o fim da inteligência artificial, ou seja, somente com um conjunto de dados suficiente é possível treinar e, consequentemente, suprir até uma deficiência, entre aspas, cognitiva da inteligência artificial relativa a algum assunto. Então, é um termo que vai acompanhar o usuário jurídico de inteligência artificial por um longo tempo. Bem, extrair dados. Ora, se os dados são o norte da inteligência artificial, você deve saber como extrair esses dados. Ah, Jaime, mas isso é muito genérico. Claro, você pode pegar uma apostila e inserir esses dados na base de conhecimento de uma inteligência artificial. Você pode pegar um livro, inserir uma legislação, uma, uma jurisprudência. Tudo isso irá compor a base de conhecimento da inteligência artificial. E eu vou além. Na apostila aqui de acompanhamento da aula, eu trago alguns exemplos que são bastante úteis, tá, para fazer com que a inteligência artificial ela seja alimentada com um conjunto de dados necessários. Por exemplo, dados extraídos do YouTube. Então perceba, vamos além do básico, vamos além de meramente pensar que vamos extrair elementos de uma legislação, de uma doutrina, de uma apostila, de uma jurisprudência. Vamos pensar um pouco mais, de forma mais ampla. Vamos extrair um dado do YouTube. Por exemplo, aqui eu estou com uma aula do Miguel Nicoleles que nós podemos, com um simples clique, tirando aqui é uma extensão do YouTube chamada YouTube Subtitle Download. Você pode escolher o formato, tá? Eu sempre utilizo ou o TXT ou esse CSV. Vamos lá baixar no TXT, porque é suficiente para a inteligência artificial, né, é mais rápida para a inteligência artificial fazer a análise do conteúdo do arquivo. Então, percebam que eu peguei, ali tem um pouco mais de 2 horas de podcast do Miguel Nicoleles, e eu transformei isso aqui em um dado, né? Ou seja, eu tenho a transcrição de tudo que foi conversado com o Miguel Nicoleles nesse podcast. E Jaime, mas eu vou ficar tirando esses dados somente do YouTube? Não. Aqui eu estou mostrando para vocês uma técnica de extração de dados. É pensar um pouquinho fora da caixa. Tem muita coisa no YouTube que vale a pena assistir, que vale a pena estudar. Né? Tem aulas muito boas no YouTube. Um exemplo que até eu dei recentemente foi o canal de um Birajara Casado, que é um professor de direito público que ele tem
canal muito bom que serve para atualização da matéria, por exemplo, que eu trabalho, que é direito público. Então, vamos pensar fora da caixa. Extrair dados do YouTube. Basta usar essa extensão chamada YouTube Subtitle Download Helper, que você vai ter esses dados à sua disposição para você fazer o que quiser, seja sumarizar, seja interpretar, aquilo que você desejar fazer. Bem, além disso, além de extrair um conteúdo do YouTube, você pode usar uma extensão do Evernote chamada WebClip, que serve para você extrair dados, né, de um site, por exemplo. Mais uma vez, eu vou ilustrar aqui para vocês de forma muito simples e intuitiva. Vocês precisam tão somente ter uma conta gratuita no Evernote e baixar essa extensão aqui. Basta clicar nela. Eu estou aqui nesse site. Tá? Tem um artigo aqui. Vamos pegar um artigo. Motorista receberá. Digamos que isso aqui interesse ao meu estudo jurídico, tá? A minha formação. E eu posso utilizar esse elemento que está aqui para integrar a base de conhecimento de um GPT, por exemplo. Então, você vem aqui no WebClipper e simplesmente clica nele e perceba que você tem diversas formas: capturar em formato de artigo, em formato simplificado, capturar só o texto, né, o texto selecionado, e daí vai estar à disposição lá no seu Evernote. E, claro, uma vez no Evernote, você pode fazer com que você tenha à disposição, por exemplo, para compor a base de conhecimento do GPT, de um projeto do Claude, dentro do próprio Obsidian. Tá? É útil o suficiente para que você tenha ou melhor, encontre uma utilidade significativa para você utilizar essa extensão do WebClip. Tá? Vou mostrar aqui mais ou menos o formato, como ele vai aparecer aqui no nosso a parte já capturada. E aí você pode, inclusive, fazer aqui, né, excluir a fotografia, enfim, fazer aquilo que você bem entender. O importante é que você saiba utilizar essas técnicas. Jaime, eu posso fazer isso no site do STJ? Pode sim. Você pode selecionar o texto, pode fazer uso também do WebClipper para esse fato, tá? Acho que seria bem interessante. Mas, enfim, o importante é que vocês saibam extrair esses dados de forma simples e gratuita. Eu tenho duas opções aqui de extração de dados de forma simples e gratuita, tanto do YouTube quanto de sites jurídicos. Quem eventualmente quiser utilizar uma outra aplicação, pode usar um serviço de web scraping. É um serviço que é muito interessante, que tem uma possibilidade enorme de uso, mas o ponto negativo é que é pago, né? É uma quantia até razoável, né? Salvo engano, esse Bright aqui, ele é um dos melhores do mercado, tá? Mas é muito caro. Em suma, vocês podem imaginar a semelhança do que eu fiz lá com o WebClipper,
num site lá do Migalhas. Esse aqui, ele tem inclusive a possibilidade de você automatizar requisições. Então, colocar lá no site do STJ e pedir que todas as vezes que seja atualizada a página X, trazer essa extração de dados. É possível fazer isso, tá? Mas requer o pagamento. Então, eu estou mostrando duas opções, né? O WebClip é a forma que o usuário vai lá e efetivamente extrai esses dados, e essa forma paga aqui é uma alternativa para quem quer algo mais complexo e completo, tá bom? Bem, eu mostrei no YouTube, mostrei num site, mas como extrair dados de um documento ou de uma planilha? Usando inteligência artificial. Se você possui alguma apostila, possui alguma doutrina sobre um determinado tema que você queira fazer com que seja extraído a suma desse conteúdo, você usa a inteligência artificial. Ah, Jaime, como? Como usar a inteligência artificial? Basta você mesmo criar e aqui na segunda parte da aula eu vou mostrar aqui os prompts que você pode utilizar para essa finalidade, né, de extrair informações de uma doutrina, de uma jurisprudência, de uma legislação. Mas, enfim, o que é importante é que vocês utilizem a inteligência artificial para extrair esses dados, para você obter um resultado qualitativo. Como é que você faz isso? Quem é aluno da mentoria sabe que eu falo e eu sempre sugiro a criação do que se chama dataset jurídico, que é o nosso cérebro jurídico, que é o nosso, digamos assim, é nossa memória de documentos relevantes. Por exemplo, aqui ó, eu estou com a criação de um dataset jurídico, eu criei essa inteligência artificial exatamente para criar esse dataset, eu consegui ter os elementos disponíveis de forma sintética, extraindo ali todas as informações que são relevantes. Então, se vai extrair, se tem um documento ou uma planilha que possui dados interessantes para compor aí a sua base de conhecimento, extraia essas informações por meio de uma inteligência artificial. Claro, eu ilustrei aqui o Claude, mas pode ser no ChatGPT, pode ser no Google aí Studio, aquilo que fizer sentido para você, tá? Bem, prosseguindo na nossa etapa, nós vimos como extrair dados, como extrair esses dados. E agora nós vamos conhecer como realizar uma transformação / tratamento desses dados. Tratar os dados significa limpar informações que não sejam essenciais e ainda organizar esse conjunto de dados de forma que a inteligência artificial seja capaz de recuperar as informações contidas de uma forma mais simples. Veja, a inteligência artificial, ela precisa de algumas informações que sejam relevantes para a execução da tarefa. Quando o usuário ele assume as rédeas da inteligência artificial, ele começa a fornecer premissas jurídicas, ele fornece princípios que devem ser abordados, argumentos que devem ser dissecados. E, ao fazer isso, a inteligência artificial realizará o processo de inferência que eu tanto falo aqui nas nossas aulas e, consequentemente, a resposta que a IA irá oferecer será uma resposta muito precisa, muito robusta e essencialmente qualitativa. Então, quando
eu sugiro que você pegue esses dados de uma jurisprudência, por exemplo. É preciso que esses dados sejam tratados, limpados, para que só constem ali informações essenciais. Jaime, como encontrar uma informação essencial? Veja, numa jurisprudência, o mais importante é o raciocínio jurídico do colegiado ao julgar uma determinada norma jurídica. Então, todas as questões relacionadas ao o caso dos autos, algumas informações acessórias, a parte não houve cerceamento de defesa, não houve isso, não houve aquilo. Ora, o que você, usuário jurídico, vai buscar de essencial num precedente é aquele raciocínio jurídico que a turma, que o colegiado fez em um determinado caso concreto. Isso é o essencial, tá? E para facilitar esse trabalho de como tratar esses dados, eu vou disponibilizar aqui no material 3 prompts. O prompt de tratamento de legislação, o tratamento de jurisprudência e o tratamento de doutrina. Com essa tríade, digamos assim, de prompt de tratamento de dados, o usuário jurídico vai conseguir colocar uma determinada legislação, passar por esse processo de limpar os dados. Ah, Jaime, mas eu vou fazer isso à mão? Não. Você vai criar um GPT, um projeto no Cloud, ou um prompt lá dentro do Google AI Studio para fazer isso de forma automatizada para você. É muito mais simples que ele automatize. Então, por essa razão, basta que vocês peguem aqui, por exemplo, o prompt de tratamento de legislação do pró-jurista. É isso aqui. Copia essa informação, essas instruções dentro lá do seu projeto, do seu GPT, e faz com que, a partir de uma legislação que você oferecer, ele vai criar um formato, esse formato aqui. Deixa eu mostrar. Veja, isso aqui é uma legislação que foi tratada. Eu tratei o Código Especial, a parte especial do Código Penal. Jaime, tá bem diferente isso aqui. Sim, eu organizei de forma que há perguntas e respostas. Adotando essa dinâmica aqui de estrutura, a inteligência artificial ela consegue encontrar um padrão, recuperar a informação e te dar uma informação muito mais precisa. Você poderia simplesmente jogar o código penal na parte especial ali no seu GPT? Sim, poderia. Porém, muito provavelmente, quando você precisasse de uma informação sobre o dispositivo X e o inciso 2, por exemplo, a inteligência artificial ela não iria acertar ou mesmo chutar qual seria o dispositivo, exatamente diante de uma limitação inerente ao sistema. Porém, quando você trata esses dados, você supre uma necessidade da inteligência artificial, que é a organização. Nesse formato de perguntas e respostas, você vai ter na base de conhecimento da IA, um conteúdo que vai ter a pergunta e logo em seguida a resposta desse questionamento. Consequentemente, a probabilidade dela, ao recuperar essa informação, de citar é muito mais elevada, né? Então, tratar legislação, tratar jurisprudência e tratar doutrina é um papel que o usuário jurídico deve assumir para melhorar a sua resposta com inteligência artificial. Tá? Então, aqui nesse item, vocês têm tanto prompt de tratamento de jurisprudência, como
tratamento também de doutrina. Isso vai fazer com que o GPT especialistas, o GPT especialista que eventualmente vocês criarem, com a ajuda desse conjunto de prompts, vocês criarão uma base de conhecimento muito poderosa para esses GPTs. Tá? Só uma informação aqui. Aqui eu até sugiro que a base de dados ela pode ter premissas diretas, ou seja, uma frase direta que reproduza essa informação. Mas a melhor forma que eu encontrei de fazer com que a IA cite uma determinada norma, no caso concreto, se valha de uma informação contida numa apostila que compõe a base de dados, um livro que compõe a base de dados, é que você forneça um questionário de perguntas e respostas. É isso que eu estou propondo com esse conjunto de prompts aqui para vocês. Tá? Bem, agora nós vamos para a terceira etapa da construção de uma base de conhecimento perfeita, com ETL, com essa técnica que nós estamos explorando aqui. Nós passamos pela etapa de extração de dados, nós passamos agora pela etapa de tratamento desses dados e agora nós vamos para a etapa de carga dos dados jurídicos. Vejam, após o processo de limpeza e de ter encontrado a essência da informação jurídica, os dados serão armazenados / oferecidos à inteligência artificial por meio de sua base de conhecimento. Quando vocês utilizarem todo esse processo, vocês vão simplesmente criar um arquivo em TXT, que é o que eu venho preconizando, TXT, MD ou CSV, que são os três mais leves, que funcionam muito bem em qualquer inteligência artificial do mercado. E após utilizarem esse formato, vocês simplesmente carregam esse conjunto de dados tratados na base de conhecimento. Muita gente me questiona, Jaime, como é que você consegue otimizar um GPT de uma forma tão boa? Como é que a resposta do seu GPT é tão relevante e tão precisa? O prompt ele tem um papel crucial. Ele indica lá as habilidades, as premissas, a persona a ser exercida, com que olhar a IA vai executar a tarefa, mas o que verdadeiramente faz com que o prompt funcione, observando a nossa metodologia, né, de criação de inteligência artificial customizada, de um agente IA, é a base de conhecimento. Então, muitas vezes, a base de conhecimento precisa de um modelo. A base de conhecimento precisa de um conjunto de dados que sejam capazes de superar uma deficiência no treinamento da IA em uma determinada hipótese. Tá? Então, digamos que a IA ela não recebeu o treinamento adequado sobre os princípios do direito marítimo. Se você, na base de conhecimento, ou seja, no momento que você fizer a carga dos dados jurídicos, utilizar essa nossa metodologia de tratamento de dados, vai fazer com que a IA ela tenha acesso a essa complementação da sua base de conhecimento e, consequentemente, seja alimentada com os princípios jurídicos do direito marítimo, no nosso exemplo. Tá? Então, carregar dados, fazer essa carga de dados no agente de inteligência artificial é crucial para que você consiga melhorar a sua resposta. Tá? Então, esse é um dos nossos segredos, por assim dizer. Além disso, essa carga de dados, ela
ela precisa ser feita com uma organização. Se vocês perceberem aqui, e essa preocupação ela fica muito evidente, quando eu trago para a IA, após o tratamento, tá? Então, vocês não precisam nem se preocupar com esse formato, porque usando o prompt que eu forneci, vocês conseguem utilizar essa estrutura aqui, ou seja, esse formato muito bem organizado. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando Markdown para formatar o meu documento, para formatar o banco de dados que eu vou fornecer à inteligência artificial. Então, eu tenho um título aqui, eu tenho um subtítulo, eu tenho duas respostas, ou melhor, eu tenho uma pergunta e uma resposta. Aqui embaixo, eu tenho mais um subtítulo relacionado ao homicídio simples e eu tenho mais uma resposta com duas premissas jurídicas que são necessárias para que a consiga executar a tarefa. Essa formatação aqui, ela é crucial para que a IA ela entenda o que compõe a base de dados, ela vai perceber esse padrão que você criou a partir do uso do nosso prompt e, em seguida, ela vai efetuar aquela técnica de RAG. Ela vai recuperar uma informação e, consequentemente, essa informação que estará lá na sua base de conhecimento será utilizada pela IA no processo de inferência que tanto nós abordamos aqui em todas as nossas aulas. Então, essa aula de hoje, ela aborda a técnica de extração, transformação / tratamento de dados jurídicos e o carregamento desses dados no seu GPT. E aqui pode ser no GPT, pode ser no Claude, pode ser no Obsidian, pode ser em qualquer plataforma que eventualmente você possa alimentar a sua base de conhecimento. Então, usar inteligência artificial sem saber disso aqui, certamente é usar de uma forma muito básica. Se vocês querem usar de forma avançada, como nós preconizamos nos nossos cursos e na mentoria, usem as técnicas de extração, transformação e carga de dados jurídicos. Sem dúvida nenhuma, vocês vão alcançar um patamar superior no uso de inteligência artificial aplicada ao direito. Então, vamos para a próxima aula.